Quando a gente trabalha com aquelas cinco classes de vertebrados clássica que a gente tem, né? Répteis, mamíferos, aves, anfíbios e peixes, para poucos deles a gente está considerando grupos naturais, grupos monofiléticos. Tá? Só que são grupos taxonômicos tão já arraigados, né, que a gente está tão acostumado a usar, que é difícil fazer uma mudança. Se vocês forem pegar livros de biologia, esses nomes vão aparecer como nomes genéricos populares. Tá? Ao invés disso, vocês vão encontrar nomes muitas vezes novos para vocês, né, como os Sauropsida, né, como eu acabei de falar, que reúne os répteis, né, um sinônimo para répteis, incluindo aves. Para muitas pessoas, ao invés de chamar de aves, né, e dinossauros, é tudo uma coisa só, é tudo dinossauria. Que mais? Esquamata envolve os lagartos, as cobras, todos aqueles que têm escamas, né, escamados. O que a gente chamava de anfíbio, na verdade, se provou ser um grupo monofilético, parafilético, especialmente quando a gente considera alguns grupos fósseis, né, que são mais relacionados aos alguns peixes de nadadeiras lobadas do que com outros anfíbios. Então, para aqueles grupos que a gente considera mais tradicionais, né, a gente usa o termo lissanfíbia, né, como sendo uma classe. Tá? Então, classe lissanfíbia equivale a um sinônimo dos antigos anfíbios. Puxa, mas esses nomes são complexos, né? Por que não chamam de anfíbio? Né? Novamente, a gente está falando num nível evolutivo aqui. Então é natural que os nomes dos clados sejam diferentes, porque representam entidades biológicas diferentes. Classificação é diferente de evolução. Tá? Deveriam se alinhar. Então essa tentativa aqui de dar nomes a esses clados é uma tentativa de reconhecer agrupamentos monofiléticos, para a gente poder reconhecer quando surgiram determinadas características, quem é mais parente de quem, né? Quais as pressões seletivas que estavam acontecendo quando surgiram algumas linhagens. Tudo isso passa por reconhecer agrupamentos monofiléticos. E para alguns deles, alguns nomes vão ser diferentes daquilo que a gente aprendeu. E está tudo bem, vocês não precisam decorar todos esses nomes aqui. Mas sempre que precisar consultar, vocês vão saber aonde encontrar e não vão cair em generalizações, né, de achar que os vertebrados se caracterizam por aquelas 5 classes tradicionais, porque isso não é verdade. Tá? Muitos desses nomes estão em desuso. Por exemplo, a classe aves, né, não faz mais sentido ser utilizada. Tá? Eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, né, em relação ao cenário que estava acontecendo há 365 milhões de anos atrás. Né? Mais precisamente na época que a gente chama do Devoniano. A gente sabe que em ambientes, né, continentais, de água doce, existiam pântanos enormes, onde plantas verdes já dominavam, né, o terreno, já tinham pteridófitas, florestas de plantas avasculares, né, já tinham, por exemplo, a invasão de plantas com sementes no ambiente terrestre, insetos e outros artrópodes já estavam circulando por ali, há pelo menos uns 400 milhões de anos.
mas ainda não haviam vertebrados no ambiente terrestre. E aí eu pergunto para vocês, né, sabendo que os vertebrados, né, o grupo lá dos sarcopterídeos, os peixes pulmonares, como a gente viu nos últimos encontros, né, habitava locais como esse aí, qual teria sido, né, as pressões evolutivas para organismos semelhantes aos alguns grupos intermediários entre o que hoje a gente considera como anfíbio e peixes de nadadeiras lobadas? Né? Quais serão as pressões evolutivas, né, para ocupar o ambiente terrestre? Né? E quais são as adaptações necessárias para sair do ambiente aquático e viver no ambiente terrestre? O que vocês imaginam que foi decisivo? Questões de esqueleto são fundamentais, tá? Principalmente quando a gente tem informações de formas que a gente chama de formas de transição. Não é que é o elo perdido. Na biologia, na evolução, não existe essa história de elo perdido. Tá? Existem formas que têm características intermediárias. É o que mais tem, né? São formas que não se enquadram em categorias taxonômicas como a gente quer forçar eles. Tá? Sempre vão ter formas que têm características intermediárias. Tá? Mas, sem dúvida, as características compartilhadas pelos vertebrados, pelos tetrápodes, é um esqueleto com uma cintura pélvica, onde vai ficar a musculatura e membros posteriores, e uma cintura peitoral. Tá? Cauda foi, ao longo da evolução, sendo perdida, porque cauda é para se locomover principalmente no ambiente aquático. Em alguns grupos foi retida essa característica, outros foram perdidos. Tá? Mas esse corpo mais robusto, né, ele é típico de animais que precisam ter mais força para se locomover fora da água. Tá? Ao mesmo tempo, não pode ser um esqueleto extremamente leve, né, precisa ser rígido. Então, cada vez mais as formas elas foram adquirindo um esqueleto com osso endocondral, que é um osso de origem dérmica, que ele é poroso, ele é leve, mas fornece a sustentação necessária para esse animal fora da água. A coluna vertebral foi sendo cada vez mais mineralizada. A notocorda, que era um bastão cartilaginoso, foi substituída por então uma espinha dorsal que dá sustentação, principalmente para viver e se locomover fora da água. Então, toda a anatomia que a gente observa, né, ela foi se transformando, não por um produto final, como a gente imagina, né, que o produto final são os mamíferos. Não, foram encontrando soluções, algumas delas muito parecidas, para resolver os problemas. Tá? Até o ponto em que, né, quando esses primeiros animais invadiram, colonizaram o ambiente terrestre, eles seguiram por dois caminhos distintos. Tá? Um deu origem ao que a gente chama dos Batracomorpha, que inclui todos aqueles semelhantes aos batráquios, que são os nomes antigos que a gente dava para os sapos, pererecas, né, salamandras. Tá? Essa linhagem dos Batracomorpha, né, aqui a gente vai encontrar os anfíbios, né, ou melhor, os Lissanfíbia, que é um grupo muito derivado, recente, né, os únicos vivos de uma grande e antiga linhagem de animais que invadiram o ambiente terrestre. Uma característica dessa linhagem aqui é que eles dependem de alguma maneira da água para viver, especialmente para se reproduzir. Tá? Então, os Lissanfíbia incluem os únicos dessa linhagem dos Batracomorpha viventes. Então, um outro grupo
de bichos bem representados no ambiente, nos fósseis são os Temnospondyles. Tá? É uma linhagem de anfíbios predadores vorazes, pareciam répteis, tá? Semelhantes a répteis, né? Mas eram animais vorazes, né? Predavam outros vertebrados. Tá? E a outra linhagem pegou um outro caminho, são os reptiliomorfa, que são aqueles que a gente chama de semelhantes aos répteis. E aí inclui a maior parte das espécies de vertebrados que a gente vai encontrar, né, de tetrápodes. Tá? Aqui vão estar todos os amniota, ou seja, aquela linhagem que tem um ovo com âmnio, né, que é uma das membranas que recobre o embrião, né, que dá proteção, oferece proteção contra impacto, contra dessecação. Todas essas outras linhagens aqui, né, foram extintas. Tá? Mas são super importantes para a gente entender, né, como esses grupos evoluíram e algumas das características que estão presentes na gente hoje. Tá? Como que a gente reconhece essas duas linhagens? Muitas dessas características que eu vou mostrar agora são úteis para reconhecer, inclusive, as formas viventes. Por exemplo, o grupo dos batráquios, né, os batracomorfa. Né? A gente sabe que eles formam um grupo monofilético. Né? Uma das características mais conhecidas é a presença de 4 dedos, né, 4 dígitos na mão. Então, sapos, pererecas, salamandras, têm 4 dígitos só nas mãos. Enquanto que nos pés, né, pode ter 5, também pode ter 4. Mas na mão, né, uma característica de sinapomorfia desse grupo, né, é ter 4 dedos. Sabendo que a condição lá dos primeiros organismos que invadiram o ambiente terrestre, que não se enquadram em nenhum dessas linhagens, eles tinham 7 dígitos, 7 dedos. E foi havendo uma redução ao longo da evolução. Tá? Então, a presença com membros, com dígitos, isso é uma característica dos tetrápodes. Tá? Já os répteis, né, reptiliomorfa, inclui mamíferos, inclui todos os amniota, eles têm 5 dedos nas mãos e nos pés. Tanto aquelas formas já extintas, quanto as formas viventes. E além disso, os anfíbios, os lissanfíbia, né, eles não têm unhas nos dedos. Além de ter 4 dedos, esses dedos não têm, por exemplo, garras, como a gente observa nos amniota. Então, os amniota têm 5 dedos, ou seja, pentadátilo, e cada um desses dedos tem uma garra, que é uma unha. Tá? Com isso, a gente já consegue reconhecer essas duas grandes linhagens como sendo grupos monofiléticos e grupos irmãos.